Muito bem, pessoal. Última parte da aula de hoje. Vamos lá. Exame unificado número 24. Peça prático-profissional. Lucas, 22 anos, foi denunciado e condenado definitivamente pela prática de crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei 11.343 de 2006, sendo, em razão das circunstâncias do crime, aplicada a pena de 6 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, entendendo o juiz de conhecimento que o crime não seria hediondo, não tendo sido reconhecida a presença de qualquer agravante ou atenuante. No mês seguinte, após o início do cumprimento da pena, Lucas vem a sofrer nova condenação definitiva, dessa vez pela prática do crime de ameaça anterior ao da associação, sendo-lhe aplicada exclusivamente a pena de multa, razão pela qual não foi determinada a regressão de regime. Após cumprir 1 ano da pena aplicada pelo crime de associação, o defensor público que defende os interesses de Lucas apresenta requerimento de progressão de regime, destacando que o apenado não sofreu qualquer sanção disciplinar. O magistrado, em atuação perante a Vara de Execuções Penais da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, órgão competente, indefere o pedido de progressão sobre os seguintes fundamentos. A. O crime de associação para o tráfico, no entender do magistrado, é crime hediondo, tanto que o livramento condicional somente poderá ser deferido após o cumprimento de 2/3 da pena aplicada. B. O apenado é reincidente diante da nova condenação pela prática de crime de ameaça. C. O requisito objetivo para a progressão de regime seria o cumprimento de 3/5 da pena aplicada, e caso ele não fosse reincidente, seria de 2/5, períodos estes ainda não ultrapassados. D. Em relação ao requisito subjetivo, é indispensável a realização de exame criminológico, diante da gravidade dos crimes de associação para o tráfico em geral. Ao tomar conhecimento de maneira informal da decisão do magistrado, a família de Lucas procura você, na condição de advogado, para a adoção das medidas cabíveis. Após constituição nos autos, a defesa técnica é intimada da decisão de indeferimento do pedido de progressão de regime em 24 de novembro de 2017, sexta-feira, sendo certo que, de segunda a sexta-feira da semana seguinte, todos os dias são úteis em todo o território nacional. Considerando apenas as informações narradas, na condição de advogado de Lucas, redige a peça jurídica cabível diferente de habeas corpus e embargos de declaração, apresentando todas as teses jurídicas pertinentes. A peça deverá ser datada no último dia do prazo para interposição. Observação: a peça processual deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. Muito bem, pessoal. Decisão de juiz na execução. Qual é o recurso que cabe? O juiz da execução prolatou uma decisão, deu uma decisão. No caso aqui, indeferimento de progressão de regime. E ele trouxe alguns fundamentos. Qual é a peça que cabe? Nós já falamos isso, que se você já assistiu às nossas aulas que nós enfrentamos todas as questões, você já sabe, você já viu que o examinador da OAB, não nas peças, mas nas questões, vive formulando esse tipo de questão. Cabe agravo em execução. Somente agravo em execução. De todas as decisões, qualquer decisão prolatada, proferida pelo juiz na vara de execuções, só cabe um recurso: agravo em execução. Onde está o fundamento para isso? Artigo 197 da Lei de Execuções Penais. Muito bem. Qual é o rito que deve ser adotado? É o mesmo rito do rese, do recurso em sentido estrito. É o mesmo rito. Então, qual é o prazo para interposição? 5 dias. Qual é o prazo para a apresentação das razões recursais? 2 dias. Na petição de interposição, você vai pedir aquilo que também nós pedimos lá no rese. O que é? Muito bem. Você vai pedir que o juiz exerça o seu juízo de retratação e que ele reconsidere aquilo que ele decidiu e que ele conceda o pedido original. O agravo em execução,
ele é um recurso que você não vai ter que formular muitos pedidos. Ele é um recurso que você tem que analisar por que é que o juiz indeferiu aquilo que foi pedido, rebater todos os argumentos no mérito, você vai rebater todos os argumentos no mérito, e depois você só vai formular o quê? O seguinte pedido, num parágrafo só. Você vai pedir que o presente recurso seja conhecido, que o presente recurso seja provido e que seja concedido aquilo que você quer. No caso aqui, a progressão de regime. Muito bem. No nosso exemplo, no problema dado aqui, o que ocorreu? O nosso cliente ele foi condenado por associação ao tráfico. Pessoal, presta atenção. Associação ao tráfico não é crime hediondo, nem equiparado. Tráfico de drogas é equiparado a hediondo. Associação ao tráfico, ele não é hediondo, ele não está no rol do artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos, não está, e ele também não foi equiparado pela Constituição Federal e nem pela Lei de Crimes Hediondos. Então, todas aquelas durezas que a Lei de Crimes Hediondos traz para os crimes hediondos e equiparados não cabe para associação ao tráfico. E basicamente é isso que o juiz faz. Ele diz que para a progressão de regime, ele precisa de 2/5 se ele fosse primário. E se ele é reincidente, precisa de 3/5. Mas, na verdade, como a associação ao tráfico não é crime hediondo, ele necessita para a progressão de somente 1/6. Perfeito? Muito bem. Outra coisa, o magistrado vai dizer que o nosso cliente ele é o quê? Ele é reincidente. Pessoal, reincidências, conforme o artigo 63 do Código Penal, você já sabe. Só há reincidência se uma pessoa pratica um novo crime após ser condenado com um trânsito em julgado por um crime anterior. Na situação aqui, ele já havia sido condenado, já havia transitado em julgado a condenação pelo crime de associação ao tráfico, depois ele foi condenado pela ameaça. Então, o nosso cliente não é reincidente. Se ele é primário, ele precisa somente de 1/6. Outra coisa que o magistrado diz é que, para a progressão de regime, o nosso cliente precisaria passar pelo exame criminológico. O que é exame criminológico? É um exame que é feito de forma multidisciplinar, com assistente social, psicólogo, ou diretor do presídio, algumas pessoas envolvidas que vão dar um parecer dizendo se pode ou não, deve ou não ter determinado benefício em favor daquele que está executando uma pena. O exame criminológico ele não é proibido, ele não é vedado, pode ocorrer. Porém, o juiz tem que fundamentar, explicar por que é que naquele caso concreto deve haver exame criminológico. E você já viu, já falamos algumas vezes, que a gravidade em abstrato, porque o juiz acha que é grave determinado crime, não é fundamento idôneo para fundamentar não é fundamento idôneo para qualquer decisão. Então ele não fundamentou a necessidade do exame criminológico. Então deve ser afastado. E mais, o artigo 112, que é o artigo que vai falar da progressão, ele não exige o exame criminológico, só exige um atestado do diretor do presídio. E o problema traz essa informação. O problema traz a informação de que o diretor do presídio concedeu esse atestado de bom comportamento. Então, diante de tudo isso, nós temos que rebater tudo aquilo que o juiz decidiu, um por um, e pedir que o Tribunal de Justiça conceda o benefício que estamos pleiteando. No caso aqui, insisto, progressão de regime. Então, com base em tudo isso que nós falamos, vamos ao nosso gabarito. Peça, agravo em execução. Fundamentação, artigo 197 da Lei 7.210, Lei de Execução Penal. Endereçamento da petição de interposição com pedido de retratação, artigo 589, por analogia. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da tracinho, Vara de Execuções Criminais da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais. Teses em favor do cliente.
Em primeiro lugar, deve ser destacado que o delito de associação ao tráfico não é hediondo, por não estar no rol do artigo 1º da Lei 8.072 de 1990, Lei de Crimes Hediondos, não sendo nem por equiparação, como se dá com o crime de tráfico. E o juízo de conhecimento havia decidido que o delito não teria natureza hedionda. Segundo, deve ser salientado que o simples fato de o artigo 44, parágrafo único da Lei 11.343, você tem que conhecer isso aqui, tá bom, gente? Exigir para a concessão do livramento condicional o cumprimento de mais de 2/3 da pena não leva à conclusão de que o crime de associação para o tráfico seja hediondo, de modo que o livramento exige o cumprimento de 2/3 da pena, enquanto que para a progressão de regime basta o cumprimento de 1/6 da pena aplicada, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal. Terceiro, não há que se falar em reincidência, pois ausente os requisitos estabelecidos pelo artigo 63 do Código Penal, tendo em vista que a prática do crime de associação criminosa não ocorreu após o trânsito em julgado da sentença que condenou Lucas pelo crime de ameaça. Quarto, por não ser hediondo e pela ausência de reincidência, o requisito objetivo para Lucas fazer jus à progressão de regime é cumprimento de 1/6 da pena, conforme artigo 112 da Lei 7.210/94, Lei de Execução Penal. Período esse já atendido pelo apenado, que cumpriu em regime semiaberto mais de 1 ano de sua sanção penal de 6 anos. Por fim, deveria o candidato rebater a necessidade de realização de exame criminológico, pois não há esse requisito no artigo 112 da Lei 7.210 de 1984 para obtenção da progressão de regime, bastando o atestado de bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento. Apesar do exame criminológico não ser vedado, mas, nos termos da súmula vinculante 26, deve haver motivação idônea para tanto, e a gravidade em abstrato não é motivação idônea. Quais são os pedidos? Olha lá. O candidato deve formular pedido de conhecimento e provimento do recurso, reforma da decisão do juízo de primeiro grau e consequente concessão da progressão de regime nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 1984. Dica.jus aqui, pessoal. O agravo em execução é um recurso que, em regra, ataca uma decisão que indeferiu um único pedido pelo juízo da execução. Então, o pedido no agravo em execução é simples de formular, pois você vai pedir o provimento do recurso, a reforma da decisão e a concessão do que foi negado, tudo em um único parágrafo. Data da petição, 1º de dezembro de 2017. Pessoal, muito obrigado por você estar até aqui comigo. Espero que você esteja cada vez se sentindo mais capacitado para enfrentar a prova da OAB e realizar o teu sonho de obter a carteira da Ordem. Muito obrigado, até a próxima aula, bons estudos, fique com Deus e tchau!